Meus amigos, esse é aquele momento que realmente eu gosto. Eu sempre aceito os convites para fazer palco, para apresentar, para fazer essa animação, mas eu sempre tenho condicionado a pelo menos um momento para vocês verem realmente o ministério. Uma coisa é fazer festa, pedir aplauso. Outra coisa é a gente ver o que o ministério espera da gente. E eu louvo a Deus, obrigado à Associação Paulista Leste pelo privilégio de nesse próximo momento com vocês, agora sim a gente falar de coração para coração. Falar um pouquinho sobre essas lutas, essas angústias, algumas coisas que vêm e que no meu caso da comunicação não tem como dissociar compassion, missiologia, a vida missional da igreja, novas gerações de comunicação. Eu já começo perguntando para você, dia 3 de janeiro desse ano, onde é que você estava? Em janeiro desse ano era um sábado. Algumas pessoas estavam num dos lugares mais bonitos do mundo, até receberem em todos os seus smartphones uma notícia que apavorou todo o Havaí. 1,5 milhão de pessoas vivem no Havaí, um dos lugares mais encantadores desse planeta, e nesse ano, você deve ter visto pelas notícias, num sábado pela manhã, às 8h07 da manhã, todos os mais de 1,5 milhão de smartphones, onde cada um pelo menos tem o seu celular, receberam instantaneamente essa desesperadora notícia dizendo: atenção, alerta de emergência, tem um míssil balístico vindo na direção do Havaí, procure imediatamente um abrigo. E isso não é um treinamento. As pessoas colapsaram, porque simplesmente nos próximos 37 minutos, todo mundo entrou em pânico no Havaí. Todas as ruas mostravam essa notícia nos seus outdoors digitais. Os celulares vibravam dizendo: tem um míssil vindo, provavelmente da Coreia do Norte, na direção dos Estados Unidos, e o primeiro lugar a ser atingido é o Havaí. 37 minutos depois, todos os celulares recebiam uma outra notícia, aí dizendo: alerta de emergência, atenção, não tem míssil nenhum ameaçando ou oferecendo perigo ao estado do Havaí. Repetimos, isso aí foi um falso alarme. Vocês lembram disso? A imprensa divulgou um dos maiores problemas e um dos maiores erros do exército americano, onde o que aconteceu, pastor? Os Estados Unidos estavam fazendo um teste de emergência no próprio exército, como eles têm feito o tempo todo. É a neurose americana pela segurança e pelas guerras. Só que o coitado do guarda, do soldado, em vez de apertar o comando que ia mandar só para o grupo de treinamento interno do exército americano no Havaí, acabou disparando para toda a população do Havaí. E o pessoal recebeu por engano essa informação. Eu fico imaginando o que o exército americano fez com o coitado desse soldado depois. Está na solitária até hoje, eu imagino. Por que eu falo isso para vocês? Porque agora de uma ilustração vira uma realidade. Quando você só tem 15 minutos de vida, o que é que você faz? Se você receber agora no teu celular uma notícia: vem um míssil da Síria aqui em São Paulo agora, pode ser em 15 ou 20 minutos, o que é que você faz? Aí eu comecei a ver notícias dos jornais que mostraram o que aconteceu, histórias bizarras de pais em pânico que pegaram seus filhos no meio da rua, abriram uma boca de lobo de esgoto e jogaram seus filhos lá dentro, na tentativa de evitar uma morte inevitável por uma guerra nuclear. Teve outros jovens que foram tudo para o bar, beber vodka, em 20 minutos vou encher a cara para morrer bêbado. Mas o que mais surpreendeu foi o desespero de familiares mandando recados pelo WhatsApp para outros familiares, gente se lembrando de gente, pais dizendo para o filho: filho, desculpa alguma coisa, filhos para os pais, pais, me perdoem, saudade de vocês, ou cônjuges, amo você, estou aqui no Havaí, que a gente se encontre por aí, todo mundo mandando recados desesperadores para os seus entes queridos como última mensagem. Teve até genro escrevendo para a sogra: vamos para o mesmo céu, te amo. Depois que viram que era mentira, ele respondeu: não era bem assim, sogra, estou brincando. A verdade é que quando você tem pouco tempo de vida, nessa história você percebe duas realidades: o poder da comunicação e o poder dos relacionamentos. Estamos chegando ao final do Compassion 2018 e quando eu vejo essas imagens eu me pergunto: Senhor Deus, o que vai resultar desse encontro na vida das grandes cidades? Tem um míssil vindo na cabeça de todo mundo e se você não priorizar o que realmente é importante, você se distrai e se destrói. E nessa hora do pânico, você pode estar em qualquer lugar, ou na cidade mais populosa dessa América do Sul, São Paulo, você valoriza relacionamentos e pessoas, e você vê o poder da comunicação.
Eu vou resumir essa minha palestra com vocês em 3 tópicos: comunicação, relacionamentos e mutualidade. Esse é o recado que eu queria dizer para você no aspecto do discipulado das diferentes gerações. Vamos falar de comunicação, de ruptura total, gente. Olhe para a tela e me diga se você conhece todas essas palavras que aparecem ali. Se você sabe o significado de todas elas, você está preparado para as novas gerações. Se você não sabe nem metade delas, se prepare. Se você não sabe nenhuma delas, muita atenção. Se você está procurando aí as palavras disquete, conexão de escada e Orkut, por favor, você está completamente fora. O mundo mudou completo. E quando a gente fala em comunicação, mudou para valer. Essa semana, o mundo parou entre vários assuntos para ver uma cena que eu fiquei surpreso. Tuitei, coloquei no Instagram, nas minhas redes sociais, porque um garoto de 33 anos parou o Congresso americano para falar perante todo o país mais influente do nosso mundo sobre tecnologia e comunicação. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, que disse alguns anos atrás, o maior risco que existe é não tomar nenhum risco, ele provou para uma geração desatualizada que nem sabia, os senadores americanos, como é que funcionava o Facebook. E eu me surpreendi. Só para você ter uma ideia da comunicação e tecnologia, com 10 curtidas que você põe no teu Facebook, os algoritmos do Big Data, dos dados que chegam para as empresas de comunicação, com 10 curtidas você já é mais conhecido do que um colega que você encontra. Com 70 curtidas, o Facebook já conhece você mais do que o teu melhor amigo. Isso saiu agora de manhã na CNN, que eu estava vendo no Twitter, isso aqui eu vi agora há pouco. E olhem isso aqui, com apenas 300 likes que você deu no Facebook até hoje, os algoritmos do Facebook já te conhecem melhor do que o teu cônjuge. A Ellen me conhece menos do que o Facebook? Eu fiquei chocado com isso. Para você entender o que é a comunicação de um rapaz que, depois de tudo, olha para o mundo e diz, desculpa aí, viu? Mas vai continuar. Amados líderes, falar em missiologia tem que discutir um pouco o que a comunicação virou do avesso à nossa humanidade. 51 anos atrás, capa da Time dizia, em abril de 66, Deus está morto? Era uma pergunta chocante para 51 anos depois, em abril do ano passado, a mesma Time trazendo a sua capa. A verdade é que morreu. A maior luta hoje não é se Deus vive ou não. A maior luta é qual é a verdade, porque você hoje vive o império das fake news, mostrando que a palavra pós-verdade deveria ser uma grande preocupação para cada missionário. O que é pós-verdade? Não esqueça disso. O apelo emocional das redes sociais, ele está se tornando muito mais forte do que a própria objetividade dos fatos. O Trump dá um tweet que você nem quer escutar a CNN. Você tem um jornal nacional mostrando um pouco de jornalismo para você, mas se a Anitta fizer aí um Twitter ou colocar no Instagram uma mensagem dela, a juventude toda vai seguir quem? As celebridades. Isso é pós-verdade. E essa palavra, essa frase me assusta muito quando diz, a mentira está viral. Meus amigos, isso é sério demais. A mentira viraliza de tal ponto que hoje, quando você fala uma mentira na boca de uma celebridade, ela viraliza muito mais do que a verdade em muita gente comum. Eu quero levar você a entender o porquê do desafio dessa comunicação e das fake news que eu caí 4 semanas atrás. Ontem essa foto voltou com tudo, por causa do ataque dos Estados Unidos na Síria, essa foto voltou a memificar em vários lugares das redes sociais, um meme. Eu 4 semanas atrás coloquei no meu stories do Instagram, uma rede social que eu utilizo, essa foto que dizia, filho entre cadáver e sepultura dos 2 pais na guerra da Síria. E eu lá comecei hashtag Pray for Syria, Deus pela Síria, ajude a Síria. Coloquei essa foto. 24 horas depois recebia dos meus amigos, nova geração que trabalham comigo, pastor, o senhor está enganado, olha isso aqui. Aí tinha uma notícia dizendo de um camarada que decifra fake news, e ele entrou em contato com um fotógrafo dessa foto. E o fotógrafo apavorado, porque ele viu que a foto dele virou mundialmente famosa pelo assunto errado. E o próprio fotógrafo falou o seguinte, não é isso, essa foto eu fiz há mais de 5 anos atrás. Eu que fiz esses 2 sepulcros do lado dele, essas sepulturas, eu mesmo que fiz, porque eu tinha um outro objetivo com essa foto, tanto é que esse menino aí é o meu sobrinho. E para provar fake news, ele postou essa outra foto. Olha a tristeza do menino.
Você entende um pouquinho o que é o mundo que nós vivemos? Para falar de relacionamento e discipulado, tem que passar pela etapa da comunicação. E essa semana aconteceu um outro evento de comunicação, que nós chamamos de Local Web aqui em São Paulo. As maiores tendências de comunicação são discutidas aqui em São Paulo, e uma grande apresentadora de futuro e presente da tecnologia, Marta Gabriel, usou essa frase que eu gostei. Para você não ser um robô, para você não ser substituído por um robô, então larga a mão de ser robô. Pensa, tenha coração, tenha pessoa, tenha pele, saia da automação. Cuidado com o que estão fazendo com você, porque você vai virar um robô se você se comportar como um robô. Eu gosto dessa declaração. As disrupturas da comunicação, Netflix, Uber, Amazon, Apple, Airbnb, não acabaram com Blockbuster, acabaram com hotéis, acabaram com o táxi. Eu gosto dessa definição, que diz que todas essas disrupturas da comunicação, na verdade, elas descobriram uma coisa. Quando você não conhece as pessoas, você se perde no tempo. As outras empresas não perceberam que o mundo estava mudando, que as pessoas estavam mudando. Aí vem a garotada do Vale do Silício, com uma mente diferente, e inventa uma startup e quebra os táxis. E quebra o Guia 4 Rodas, colocando um site TripAdvisor para você ver agora as notícias de turismo. Por que não pensaram nisso antes? Meus amigos, comunicação faz parte do discipulado mesmo. Eu gosto de definição, um pouquinho tirada do empresariado, mas aplicado a nós, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender as pessoas, você não vai entender de missão, discipulado, igreja. Pessoas. Nós lidamos com pessoas, aí eu vou para a segunda parte dessa mensagem. Meus queridos, relacionamento. Essa é uma imagem que me apavora, porque eu sou refém dela e já me vi em situações iguais. O mundo está cada vez mais se distanciando nos relacionamentos reais. Isso é uma oportunidade para nós. Olhem isso, que 56% das crianças querem virar celular, porque elas vão estar nas mãos dos papais. Estou mais perto do meu pai. E no começo desse ano eu gostei dessa palestrante, final do ano passado, Amber Casey, que falava: o celular é o novo cigarro. Você tem que dar uma baforada a cada minuto para olhar como estão as redes sociais. Isso é sério. Relacionamentos estão aonde? Se rompendo. E vamos falar de novas gerações. Instituto Barna, virada do ano passado para cá, uma notícia que me surpreendeu. O ateísmo dobrou entre os jovens e juvenis de 13 a 18 anos. Por que falar em discipulado para as novas gerações? Porque eles gostam de super-heróis. 5 bilhões de dólares foi o que ganhou Hollywood apenas com filmes de super-heróis no ano passado. Se prepara para a guerra infinita que está vindo por aí. Eles gostam de super-heróis. Estão ateus, mas procurando poderes em outros. Só que os super-heróis envelhecem, e eu gosto dessa imagem, apenas para lembrar os nossos jovens do que eles mais procuram no Google. A maior pesquisa feita no Google hoje não é como enriquecer, não é onde está Deus, não é como ser bonito, não é como fazer cirurgia, não. A maior pesquisa no Google, em qualquer lugar do planeta, sabe o que eles perguntam? Como eu chego? Não é aonde eu chego, não é quando eu chego, é como eu chego. Sabe o que é isso? Oportunidade de discutirmos como igreja uma palavra poderosa que da comunicação vem de bandeja para nós no discipulado, que é relacionar-se com pessoas. Meus irmãos, acho que vocês entendem que todos os palestrantes aqui bateram praticamente na mesma tecla. Menos números e mais pessoas, menos dados e mais histórias, menos estatísticas e mais gente. E quando você pensa nisso, você começa a ver a oportunidade que temos como igreja de olhar quantas pessoas podem ser alcançadas, com um texto que Ellen White diz, e me assombra. Obreiros Evangélicos, página 480, ela diz: pelas relações sociais, o evangelho entra em contato com o quê? Com o mundo. É pelo toque. A TV é uma bênção. Eu sou apaixonado pela TV, internet, rádio, redes sociais. Imagine, está na minha cara essa paixão por tecnologia. Porém, eu me deparo com uma senhora que fala: TV é importante, mas não é ela que faz o evangelho alcançar o mundo. O Facebook está numa crise de privacidade mundial. Mas o que faz alcançar o mundo é através do Facebook você ter relações sociais. A TV que leva para relações sociais.
E aí eu te pergunto, estamos preparados para as relações sociais bizarras? Ontem eu não estava aqui à tarde com vocês, porque eu estava na igreja do Brooklyn, participando de um programa JA, que sempre me assusta, todo ano eu vou lá, eles escolhem os piores temas e me colocam na frente para conversar com a moçada. E ontem o assunto era identidade de gênero. E eu tinha na primeira fileira 3 pessoas que eu tenho que dizer que o gênero que ela escolheu, eu tenho que me reportar ao gênero que ela escolheu. Ele, que na verdade era ela que na verdade era ele, e no primeiro banco me escutando. Ontem eu me senti muito pequeno, porque sabe o que eu percebi? Não dá para falar em discipulado se você tem preconceito. O discipulado só começa aonde o teu preconceito termina. E se quer viralizar e postar alguma imagem da minha palestra, fotografa essa tela e coloque nas tuas redes sociais. Porque eu sou o primeiro a ficar olhando uma imagem dessa e falar, pastor, como é que eu me relaciono se entrar na minha igreja alguém assim? Como é que eu falo em discipulado, se na verdade eu quero, exatamente, o pastor Tiago falou muito certo, eu quero que a pessoa seja igual a mim. Não, todos nós iguais a Deus. E no processo você vai se deparar com pessoas que vão desafiar o teu discipulado. Que começa onde termina o preconceito. E aí vamos para uma história que vale a pena a gente pensar como Deus alcança as pessoas mais inalcançáveis possível, mesmo através da comunicação. Aumenta o som. Este é Vinícius Andrade. Pode aumentar. Hoje ele anda na rua como mais um, mas nem sempre foi assim. Vinícius já esteve do outro lado. Se hoje ele oferece abraço, no passado, esse mesmo abraço era muito requisitado. Vinícius cuida bem das fãs, dá conselhos, chora com elas, marca encontros pelo Face para que tenham chance de encontrá-lo na vida real. São centenas, milhares de fãs. A gente volta a falar agora sobre a tentativa de alguns partidos políticos de atrair os jovens participantes dos chamados rolezinhos, os encontros convocados pela internet de jovens em shoppings da cidade. A gente vai conversar pelo telefone com o Vinícius Andrade. É o novo ídolo da internet, um dos organizadores dos rolezinhos. Eu sempre criei os meus filhos sempre na igreja. Sempre na presença de Deus. Cresci na igreja. Portanto, como fui criando a adolescência e entrei na juventude, fui procurando sempre outros jovens para me comunicar, para me relacionar. Só que eu fui vendo que eu estava ficando sozinho na igreja, não tinha mais jovens. E eu descobri o porquê. Porque a gente não tinha muito espaço lá na igreja. Não tinha programa jovem, não tinha muita atividade para o jovem fazer. Por questão disso, o jovem foi se afastando. E eu também não fui diferente, também me afastei pouco a pouco. Até chegar no momento em que eu me vi já longe dos caminhos de Deus. Dentro da igreja, mas longe de Deus. Na adolescência, Vinícius fez uma mudança de rota. Seus passos já não iam mais em direção à porta da igreja. E eu notei que cada sábado que passava, menos jovens tinha na igreja. E aí foi quando eu notei também que os programas jovens que tinha, não estava tendo mais, estava tudo em falta. Então eu comecei para a igreja somente no sábado de manhã. Então eu entrava na igreja, eu saía, não era mais notado, porque não tinha mais jovem, não tinha mais como me relacionar. Então eu me senti perdido na igreja. Isso foi deixando a gente meio entristecido mesmo, porque a gente sabia que ele estava desviando do caminho. Na igreja não tinha jovens, lá na minha porta da minha casa tinha. Então foi lá que eu ficava. No novo caminho, Vinícius ganhou notoriedade. Foi ouvido por políticos e, principalmente, pelos jovens. Chegou a ter mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Lançou moda e ganhou dinheiro. Semanalmente, era em média R$5 mil obtidos por meio da instalação de aparelhos odontológicos. Tendência que ele mesmo ajudou a criar. Por essa porta passava em médias, tinha dia de passar 20 pessoas desconhecidas. Pessoas que não faziam parte da nossa família, que não faziam parte da igreja. E foi numa fase muito difícil essa fase desse rolezinho aí, porque foi justamente quando eu perdi meu marido. Então, eu precisava muito dos meus filhos. E ele andava muito pelo mundão. Muitos procuravam. Era política, era imprensa, era amigos, era meninas. Mas o que eu mais precisava era de um pastor para me procurar. E eu não encontrava nenhum, não ia nenhum lá em casa.
Das dezenas de reportagens publicadas sobre o rolezinho, este trecho evidencia a silenciosa luta de diversas mães que se recusam a fechar a porta do coração para os seus filhos. Uma Bíblia sobre a mesa numa casinha da periferia de São Paulo. Na parede, quadros de uma viúva, mãe de 3 filhos. Ela pinta quando está estressada. Para arrumar o quadro de Vinícius, uma porta teve de ser fechada. A porta da igreja. Certa noite, voltando para casa, Vinícius resolveu entrar em uma igreja adventista para fazer uma oração. Era noite de vigília. Por segurança, os diáconos fecharam a porta da igreja minutos depois que Vinícius havia entrado. Ao amanhecer, a porta foi aberta novamente, mas Vinícius não deixou a igreja. A quantidade de amigos na pequena casa de Vinícius pode até ter diminuído depois disso, mas ele continua influenciando jovens. Exemplo de Esther Santos. Com 16 anos, ela tem uma história semelhante à de Vinícius, como centenas de outros jovens cristãos, adventistas ou não. Durante as entrevistas, todos citaram o relacionamento com os amigos como fator decisivo para frequentar uma igreja. É por essa influência dos amigos, acabei me desviando e teve um momento da minha vida que eu não fui mais na igreja, eu não obedecia mais meus pais, não frequentava mais a igreja e sim fui indo para o mundo. Apesar de que o Vinícius influenciou bastante pelo fato dele ter vivenciado algumas coisas que eu também vivenciei lá fora, E eu achei muito interessante no Vinícius porque as coisas ele não mais sentia, ele sentiu a presença de Deus e eu falei assim, poxa, se ele sentiu a presença de Deus, eu também posso ter esse desejo no meu coração. Deus trocou. Cada falso amigo, Deus trocou por um amigo que levava ele para a igreja, que fortalecia eles na fé. Entre as atividades que Vinícius desenvolve com os amigos está o Anjos do Metrô. Quinzenalmente às sextas, um grupo de adventistas lembra que Jesus está de braços abertos para todos, seja jovem ou não. Participam também desse projeto pessoas mais velhas. Aos 63 anos, Nice Moreira fez recentemente uma cirurgia. Não recebeu visita de nenhum familiar. Os únicos que apareceram no hospital foram os amigos que fez no Anjos do Metrô. Hoje eu sinto que esse daqui é meu chamado de levar pessoas também, outras pessoas ao redor do mundo, para estar ao pé de Jesus também. O dicionário define porta como sendo a abertura para entrar ou sair. Do termo, derivam 2 figuras de linguagem com sentidos opostos. Deixar uma porta aberta seria o mesmo que não cortar todas as oportunidades, enquanto fechar as portas significa não permitir o acesso. Após o grande desapontamento de 1844, os adventistas se dividiram em 2 grupos, os da porta aberta e os da porta fechada. 150 anos depois, a porta volta a ser tema entre adventistas. Se antes o debate era sobre doutrina, hoje é sobre comportamento. A resposta para tal questão certamente vai influenciar se, assim como os discípulos, os jovens vão seguir os passos de Jesus. Afinal, a porta está aberta ou fechada? Eu sei que o pessoal da Paulista Leste já viu esse testemunho, mas esse é um projeto que alcança o Brasil. Tenho muitos convidados de outros lugares de São Paulo. Eu quero pedir um aplauso para o Vinícius. Vem para cá, Vinícius. O meu tempo é cruel, mas esse garoto aqui eu tenho um carinho muito grande. Já não é a primeira vez que estamos juntos e realmente quem viu no passado o tal dos rolezinhos não é normal ver como se transformou aquele garoto dos rolezinhos nesse rapaz aqui. Vinícius, discipulado para as novas gerações, é possível? Com certeza, pastor, é muito possível através do Espírito Santo, viu? Porque antigamente as pessoas me viam e não acreditavam, não sentia, agora sim, eu não sentia nem um pouco de amor pelas pessoas, eu era uma pessoa fria. Então eu chorei e orei a Deus, falei, Deus, me coloca a mão no coração. E Ele me colocou e hoje eu discipulo pessoas e jovens por aí pela graça de Deus, e é possível. Não vou falar mais nada, meus irmãos. Termina a palestra para mim aqui. Vocês percebem o que é a nova geração, o que é o contágio, o que é a influência, quando você vê pastores aqui com idades bem iniciantes e precoces, podendo servir cada vez mais a igreja? Eu me surpreendo, meus irmãos. Ou nós entendemos o potencial dessa geração, ou não vamos fazer discipulado. Vai ser pastor ou não vai? Vou ser pastor, pela graça de Deus, se Deus quiser. Inclusive, graças a Deus, Ele colocou no meu coração. Hoje eu tenho feito semana de oração nos colégios por aí, e igrejas por aí. Quando chego no colégio, eu não chego com uma autoridade, eu pego, coloco o uniforme do colégio, e eu chego na molecada e falo, ó, eu sou igual a vocês. E eu chego e abraço, eu viro amigo dele.
E nessa amizade, nesse amor, eu contagiei as pessoas e teve muitos e muitos batismos para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, pastor e doutor Tiago Arraes canta e toca, né, Tiago? Aqui nós temos o pastor do passado dos rolezinhos e que tem uma comunicação especial. Só quero mostrar para vocês até onde pode chegar uma juventude. Que Deus te abençoe, Vinícius. Ele vai ficar por aqui depois para conversar com vocês. É um menino que vale a pena você bater um papo, contagia por tudo que ele faz. Eu só quero concluir com vocês com algumas coisas. O amor pode o que o argumento não consegue. Está no livro Obreiros Evangélicos, página 121. Eu tive que pôr nas minhas redes sociais alguns dias atrás, quando eu fui impactado por essa frase, que mostra claramente o que é o discipulado. Meus queridos, argumentamos. Daí ontem à tarde eu estou perante um grupo de transexuais dizendo: o que vale meus argumentos aqui? Como é que eu vou mostrar para eles uma igreja? Se eu estou cheio de preconceitos, de argumentos, mas eles estão procurando o que antes dos argumentos? É esse amor. Se você não viu esse filme extraordinário, Wonder em inglês, é de um garoto que passou por 27 cirurgias, e daí o filme é uma fantasia, com a grande atriz Julia Roberts. Mas esse filme impressiona, porque o garoto vai para a sala de aula e começa a sofrer bullying, críticas, e um menino feio, não adianta, com 27 cirurgias na cara, a imagem dele é assustadora. Nesse filme se resume uma frase, que para nós adventistas ela é forte, porque o filme se resume nessa frase: se você tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Aí na mesma hora nós vamos para a Bíblia e falamos: pastor, peraí, certo é o sábado, certo é o santuário, certo são as doutrinas, eu não vou ser gentil acima de defender o que é certo. Meus irmãos, claro que não. Princípios não mudam, mas eu gosto de pensar que tem o certo momento e o certo princípio. Jesus nunca feriu o certo princípio. Tinha que expulsar a gente do templo, o certo princípio em primeiro lugar. Mas quando o assunto era o certo momento, Jesus escandalizava uma sociedade sendo visto do lado de uma prostituta no horário mais conhecido do dia. Iria no shopping com os irmãos da JBS para ser visto com todos como foi visto com Zaqueu. Era o certo momento. E aí Jesus preferia ser gentil. Não tem como falar em discipulado se você não entender que a arrogância não dá espaço para discipular. E nós muitas vezes como igreja somos profissionais nos argumentos e nos esquecemos que para as novas gerações não adianta, meus irmãos. A arrogância não faz discípulo nenhum. Devemos ser menos balde de caranguejo e mais bacia de lava-pés. Eu gosto dessa declaração. Pastor Ivo, um grande líder dessa igreja, tem um carinho. Um dia ele usou essa ilustração para mim, eu guardo. Daí às vezes a igreja se parece com um balde de caranguejos. A gente fica competindo entre nós, e discipulado é bacia de lava-pés para as pessoas. Você é líder na sua igreja, chefe, se faz com nãos de graça. É tão fácil dizer não para proteger, não para preservar, não para segurar. Não vou dizer não porque isso é um risco para mim. Aí você é chefe. Quando você é líder, você paga o preço pelo sim. E dar sim custa preço. O preço do risco, o preço de investir nas novas gerações, o preço de repente de dar oportunidade para alguém que pode queimar o filme, o teu filme inclusive. O risco de você dizer um sim, ele é muito maior do que a proteção do não. E por isso, queridos líderes, terminamos com a terceira parte: mutualidade. Sabe o que é mutualidade? Hoje em dia, as redes sociais provaram que o mundo é colaborativo. Como desde o livro de Atos, o povo tinha tudo em comum, não tinha ali apenas um cabeça, era todo mundo junto, orando, intercedendo uns pelos outros. Eu amo essa imagem porque mostra exatamente o que é a hierarquia do discipulado. Bíblia: acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu amo esse texto de Efésios 4:25 que diz: fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. Nós somos uns dependentes dos outros. E aí quem ganha? Quem está sozinho e é grandão? Ou todo mundo junto sendo maior ainda? Meus amados, hoje nas redes sociais você compra likes, você compra curtidas, mas você não compra compartilhamentos.
E o desafio para nós com as novas gerações não é apenas recebermos likes, mas é compartilharmos do alimento com todos. E essa foto se mescla com essa foto. Nós estamos prontos para esse compartilhamento, para alcançar as grandes cidades, os grandes centros urbanos. Antes da última história, cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Frase comum para quem trabalha com discipulado na academia, mas talvez para você é bom se lembrar. Cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. E aí eu quero contar para você a história do Salim, com o qual termino. Salim, com a sua família linda, entendeu que o seu lugar de trabalho, o seu ambiente de trabalho, sua oficina de ambiente digital, onde ele conversa com pessoas, ele pode usar das redes sociais para entregar vídeos curtos, mensagens de todo mundo que grava vídeo curto, especialmente pastor Ivan Saraiva, pastor Luiz, vídeos que virais, 1, 2 minutinhos é o que o povo aguenta ler e assistir e aguentar ver numa internet. O Salim tem feito um trabalho extraordinário através das suas redes sociais. Vem para cá, Salim, porque o meu tempo realmente é pouco, mas eu quero pedir uma salva de palmas para o Salim, porque olha só, primeira coisa que me surpreendeu quando o pastor Jair me falou da história do Salim. Salim, você olhando aquele tanque ali, te faz lembrar alguma coisa? Sim. Pode falar no microfone. Sim. O quê? Bom dia a todos. Me faz um renascimento, né? Você já é batizado? Ainda não. É por isso que eu trouxe o Salim aqui. Fala bem pertinho. Eu seguro para você. O Salim não é batizado ainda. E quando eu recebi essa história do Salim, eu falei assim: meus amigos, discipulado não depende do seu nome escrito no livro da igreja. Salim, quantas pessoas aproximadamente você entra em contato pelas redes sociais que você distribui? Geralmente pelo grupo de WhatsApp, né? Eu tenho mais ou menos uma lista de transmissão com 150 pessoas direta que eu mando, né? E tenho 35 grupos de WhatsApp que dá em torno de 3.100 pessoas que eu posto todos os dias, né? De domingo a domingo, esses vídeos lá. E pelo Facebook eu tenho 5 Facebooks, né? Pelo qual eu tenho quase 300 grupos de todas as igrejas, denominações, né, religiosas, vários grupos pelo qual pertenço, e lá eu posto os vídeos do Ivan Saraiva. Pela minha última contagem, dá em torno aí de quase 20 milhões de pessoas, né? Nem todos veem, mas é um trabalho diário, é um fruto que é postado nesses grupos, e ali as pessoas vão visualizando, compartilhando e conhecendo esse trabalho. Só para você entender o que é o movimento compartilhador, mútuo e colaborativo da internet, ontem ele me mandou aqui um WhatsApp de um rapaz que ele manda para uma pessoa, e somente essa pessoa, Salim, que você manda, ela mesma já alcança quantas outras pessoas? Ele também faz um trabalho partilhado igual ao meu, ele manda para 450 pessoas pelas redes sociais, só essa pessoa. Aí eu tenho mais uma irmã também que manda para 200, eu tenho uma outra pessoa que manda para mais 180, aí eu tenho pessoas que postam no grupo da igreja, mandam para a família, e assim vai compartilhando. É incalculável um vídeo que é postado na minha linha de transmissão, aonde ele pode chegar. Aí é com o Espírito Santo mesmo. Merece um aplauso ou não, meus irmãos? Sabe o que é isso? O Salim tem mais de 30 histórias para contar e eu não vou ter tempo nem de escutar uma, Salim. Te peço perdão por você ter vindo aqui, mas ele vai ficar por aqui para conversar com vocês. É impressionante ver como uma pessoa que ainda vai descer as águas do batismo já entendeu que pode alcançar milhões de pessoas pelas redes sociais. Deus te abençoe, Salim. Obrigado. Obrigado. Recebe mais o aplauso do auditório. Minhas últimas 2 imagens. O que é que você faz se você sabe que vai morrer logo? Quero terminar com essa imagem que eu comecei. De todo esse texto que os havaianos receberam, o que deu pânico para eles na hora do celular saltar na tela dizendo: você vai morrer. Eu fiquei pensando qual foi a parte mais importante desse texto macabro que eles receberam por engano. Queridos amigos do Compassion, não foi tem um míssil. Eles sabem que míssil existe.
É pro Havaí, ok? É onde eu estou, tenho que tomar cuidado. Procure um abrigo, tenho ou não tenho abrigo? Tudo isso é questionável. Mas tem uma frase aí que mudou tudo. Qual? Acabou a brincadeira. Isso não é mais um treinamento. Meus irmãos, o tempo está passando. Jesus está voltando. E eu te pergunto, qual é o nosso envolvimento com a missão da igreja, com o discipulado, incluindo as novas gerações? Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender mais do que nunca a oportunidade absoluta que nós temos de sermos usados por Deus numa missão relevante que rompa barreiras e traga Jesus mais perto de cada um de nós, voltando ainda na nossa geração. Amém? Abraço para vocês.